Então, olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos juntos aqui, estamos felizes por poder dar continuidade aos estudos desta obra maravilhosa de André Luiz, de Emmanuel, que é Ave Cristo, né, o terceiro romance da série que nós estamos estudando. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 4, intitulado Aventura de Mulher. Eu queria cumprimentar a Dilceia. Olá, Dilceia, como vai? Tudo bem? Então, vamos trabalhar juntos aí, né? Isso, bom prazer, estamos aqui de novo. Muito bem. Então, vamos unir, né, os nossos pensamentos, inicialmente em prece, mentalizando Jesus, nosso mestre amado, mentalizando Emmanuel, rogando a proteção amiga e também pedindo que abençoem os nossos propósitos de estudo no campo do Espiritismo, à luz do Evangelho de Jesus. Assim, num clima de muita união, de muita fraternidade, nós pedimos permissão para iniciar os estudos desta noite, que assim seja. Pois bem, Emmanuel, no capítulo 4 do livro Ave Cristo, na verdade, o que aconteceu aqui? Nós estamos avançando 16 anos na história, né, que estávamos no ano de 2017, nos capítulos anteriores, e agora nós vamos para o ano 233 da era cristã, ou seja, avançamos 16 anos na nossa história. Então, os nossos personagens vão se desdobrar agora de uma maneira um pouco mais diferente. Vamos ver, então. No ano 233, desdobrava-se célere sobre o drama dos nossos personagens. Em Roma, a família Vetúrio desfrutava todos os favores da riqueza, cercada de privilégios e de escravos. Opílio, que é o nome, Opílio Vetúrio, né? Opílio, na madureza bem nutrida, parecia feliz em contemplar a si mesmo no destaque e no bem-estar da mulher e dos filhos. Mas Cíntia, que o desposara, lembremos-nos que Cíntia foi informada da morte, né, do marido naquela viagem malfadada indo para Cartago, e nós sabemos, pelos estudos anteriores, né, que de fato ele não morreu, ele adotou outra personalidade, né? Mas, de qualquer forma, para ela ficou viúva. Então, ela casara-se com o Opílio Vetúrio, que era seu primo. E eles já estavam tendo um caso já há algum tempo. Então, agora, 16 anos depois, eles estão juntos, e a própria Cíntia, né, que supostamente ficara viúva, ela se tornara, né, uma pessoa assim, de um valor bem considerável dentro da família, né? Ela ficara assim, muito discreta, ela não participava daquelas festividades, ela se recolhera praticamente ao lar e aos cuidados da família. Mais reservada, distanciara-se das paisagens festivas. Não se ausentava de casa voluntariamente, senão para desincumbir-se de votos religiosos, no louvor dos nomes tutelares aos quais oferecia sua devoção. Lembremos-nos que os romanos, até conforme Dilceia já tem dito também, eram extremamente religiosos. Eles eram politeístas, né? O número de deuses que eles adoravam era muito, tinha os nomes tutelares, que cuidavam dos lares, mas também tinham deuses variados para quais situações as mais diversas da vida, mas eram numerosas as entidades. Mas as famílias costumavam ter a devoção para determinadas entidades, né? Deidades, conforme podemos dizer, que são da mitologia greco-romana, principalmente. Então, ela se ausentava, né? E quando tinha que fazer, né, algum trabalho religioso, alguns votos religiosos. Afeiçoara-se a Helena e Galba, os rebentos de Heliodora, com a mesma ternura que dedicava a Tassiano, e recebia dos três análogos testemunhos de respeito e de amor. Ela tornara-se uma pessoa de respeito no lar. Lembrando que quando ela casara com Opílio já tinha esses dois filhos, um casal de filhos, que era Helena e Galba,
filhos de Heliodora, a primeira esposa de Opílio, que já havia desencarnado. Ele ficara viúvo e se aproximaram, então, de Cíntia. E com eles estava Tassiano, este sim, filho de Cíntia, né, e de Varro, né, e de Quinto Varro. Né? Pois bem, semelhante comportamento da companheira querida cristalizara em Vetúrio. De fato, Vetúrio tinha um sentimento mais profundo pela segunda esposa, realmente. Né? Tanto que Emmanuel fala que, né, semelhante comportamento da companheira querida cristalizara-se em Vetúrio a veneração e o carinho. Espreitava-lhe os menores desejos para executá-los como servo fiel. Não se afastava da cidade sem a companhia dela. Não se confiava a qualquer das suas realizações de homem prático sem associar-lhe a aprovação aos empreendimentos. E, não obstante o romano de sua época, com todos os delitos ocultos e vulgares, numa sociedade em que a decadência existia assim de forma extensa, né, constituía para Cíntia um amigo leal, procurando entendê-la e auxiliá-la nos mais íntimos pensamentos. Então, ele tinha, de fato, sentimentos bastante profundos e de valor real em relação a Cíntia. Entre os jovens, todavia, a situação era diversa. Helena, com a formosura grega dos 17 anos, primava pelos prazeres da vida social, entregando-se inveteradamente aos jogos e distrações, sem qualquer apego a virtudes domésticas, mas Tassiano, ao contrário, se dedicava ao estudo, fascinado pelas tradições patrícias, quase que constantemente mergulhado na filosofia e na história. Galba, que ele detestava o ambiente espiritual, não fazia segredo de sua intimidade com tribunos mal educados e proxenetas inconscientes. Não suportava a superioridade intelectual do irmão. Então, lamentavelmente, Galba ficava envolvido, né, com aqueles costumes romanos, né, na área daquelas festas, aqueles jogos, né, em que as pessoas, em que havia libações e verdadeiros bacanais, até na época, que a gente sabe que isso acontecia. Ele estava ligado a esse tipo de comportamento. Né? Mas ele não suportava a superioridade intelectual do irmão, porque, no caso, como se fosse um irmão, né, pela proximidade ali, né? Ele era filho, no caso, aí de Cíntia e de Var. Mas, de qualquer forma, ele foi adotado, né, pelo Vetúrio como se fosse um verdadeiro filho. Então, veja só, o Tassiano era dedicado a estudos, era culto, né? Ele tinha conhecimento profundo da filosofia grega e romana, ele tinha conhecimento da história, ele falava grego fluentemente, e aqui vai continuar falando um pouco sobre quem era verdadeiramente o Tassiano, que a essas alturas devia ter aí os seus 18 anos de idade aproximadamente. Tassiano, ao revés, aproveitava substanciosamente as oportunidades que a vida lhe ofertava. Embora menino e moço, quer dizer, estou falando, ele era já pós-adolescente, quer dizer, ele teria aí em torno de 17 a 18 anos, uma idade próxima de Helena. Né? Mas, embora moço, ele trazia consigo a experiência de algumas viagens já das mais valiosas. Conhecia vastas regiões da Itália e da África, além de não poucos lugares da Acaia, que ficava ao sul da Grécia. Tudo isso fazia parte do Império Romano. Falava o grego com a mesma facilidade com que se expressava no latim. E comungava com os livros na fome de luz que assinala os homens inclinados à sabedoria. Por falar em grego, a importância do grego no Império Romano era imensa, porque vamos lembrar assim que, historicamente, Alexandre o grande conquistador macedônio, né? Macedônia, né? Uma nação ao norte da Grécia, no século IV a.C., disseminou a cultura grega e a língua pelo Oriente, pelo Egito,
numa fase chamada de helenismo, ou a helenização da cultura naquela época. Ele fora educado pelo grande filósofo grego Aristóteles e tornou-se profundo admirador da cultura helênica. Fundou dezenas de cidades no Oriente Médio e no Egito. E ele utilizava-se do grego popular, o dialeto grego chamado koiné, que significa comum. Quer dizer, era o grego que era difundido, como se fosse uma forma popular do falar grego, né? De qualquer forma, era uma língua que era compreendida por todos ali na região do futuro Império Romano, que, ao falarmos de Alexandre o Grande, ainda não existia o Império Romano que ia constituir-se futuramente. Mas ele, ao lutar contra os persas, expulsando os persas das colônias gregas da Ásia Menor e levando seus exércitos ao extremo de invadir a própria Pérsia e chegar até o norte da Índia, e acabou que também, passando pelo Oriente Médio, ele fez uma incursão pelo Egito, fundou a cidade de Alexandria, no delta do Nilo. Então, ele tinha o interesse, ele não era só um grande general conquistador, mas ele era um grande divulgador da cultura grega, por ser ele próprio um grande e profundo conhecedor, né, desta cultura. Lembremos-nos que foi educado por Aristóteles. Então, essa língua, o grego, ele foi disseminado ali no Império Romano, posteriormente, né? E ela servia de uma língua comum em toda aquela região ali, Oriente Médio, Egito, norte da África, e as pessoas, quando os romanos foram conquistar essas áreas, o grego já estava por ali disseminado, né? Então, ela servia de língua comum em toda a região, servia de base para a mistura de tradições egípcias, tradições que vieram da Pérsia e até mesmo que vieram da Índia, após as conquistas de Alexandre o Grande e a divisão do império, né, que Alexandre constituiu entre os seus generais, e aí a língua realmente se disseminou. E depois foi feita a tradução, né, do Antigo Testamento, né, que é a chamada Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Mais tarde, os evangelhos de Jesus foram escritos em grego para facilitar a disseminação. As cartas de Paulo, apóstolo, todas escritas em grego e disseminadas já na cultura do Império Romano. Pois bem, dito isso, né, é importante falarmos que o Tassiano era fluente em grego, da mesma forma que ele falava o latim. Prendia-se de modo particular aos assuntos da fé religiosa com ardente e profundo fervor. Não admitia qualquer restrição aos deuses olímpicos, que para ele as divindades familiares eram as únicas inteligências capazes de garantir a felicidade humana. Então, ele era realmente, embora de caráter filosófico, mas ele era profundamente religioso também, porque ele defendia, né, os deuses greco-romanos como muito importante para garantir a felicidade humana. Ele era extremamente afeiçoado ao culto de Cíbele, a Magna Mater. Visitava constantemente o templo desta deusa, no Palatino, no Monte Palatino, né, que seria uma das 7 colinas de Roma, e aí descansando, meditando por horas e horas, buscando inspiração. Acreditava que Júpiter Máximo era o orientador invisível de todas as vitórias imperiais. E, conquanto ainda jovem, guardava ideias próprias nesse sentido, afirmando sempre que os romanos deviam oferecer-lhe sacrifícios em caráter obrigatório, ou morrer. Ou era dedicado, ou não tinha função na vida. Ele era muito radical em relação ao posicionamento religioso das pessoas. Por isso mesmo, não obstante os dotes de espírito que lhes ornavam a personalidade, não conseguia, obviamente, afinar-se com os princípios do cristianismo. Interessante essa colocação, que até agora foi dito que ele era, digamos assim, ele votava uma adoração à deusa chamada Cíbele, que era a Magna Mater dos romanos. Vamos falar um pouquinho sobre essa deusa Cíbele, Magna Mater.
Ela era uma divindade ancestral originária da região da Frígia. A Frígia era uma região central da Ásia Menor, hoje a Turquia. E ela personifica a Mãe Terra, a natureza, a fertilidade, as montanhas, as cadeias de montanhas em geral, os animais selvagens. Ou seja, é uma deusa muito ligada à terra e à natureza. E é a mãe considerada, como deusa, a mãe criadora da humanidade. O seu culto chegou à Grécia Antiga por volta do século VII a.C., associado a deusas como Gaia, Deméter e Reia. Em Roma, por volta do ano 200 a.C., com a crença de que ela pudesse ajudar a ganhar as guerras púnicas, quer dizer, as guerras entre os cartagineses e os romanos, ela chegou no culto adorada como se ela ficasse a favor dos romanos contra os cartagineses. Ela ajudaria os romanos a ganhar a guerra. Essa era a questão de filosofia religiosa da época, né? Com a expansão do Império Romano, houve aí uma assimilação de outros deuses oriundos de culturas, como, por exemplo, dos etruscos, dos próprios egípcios e até dos persas, além, evidentemente, de todas as divindades do culto grego, que aí fez uma fusão de cultos no Império Romano, principalmente focada nas divindades gregas, que receberam outros nomes na cultura romana, mas também a influência de deuses de outras civilizações, como os egípcios, os persas e os etruscos. A religião romana era focada em rituais e não na fé, e em sacrifícios para obter favores dos deuses, e isso custava dinheiro. Templos abrigavam a estátua do seu deus, bem como os tesouros públicos e as cerimônias. Os donativos ao templo, o pagamento das oferendas todas, o que se pedia um sacrifício no templo tinha que pagar o sacerdócio. Então, os templos tinham tesouros públicos importantes. Lembremos que o templo de Jerusalém também tinha um grande tesouro guardado lá, oriundo dos donativos de todos os judeus importantes. Pois bem, então, essas cerimônias que ele ia assistir são cerimônias ligadas a Cíbele no Monte Palatino, né? E falando um pouco dos sacerdotes romanos, muitos deles eram oriundos de cargos políticos, mesmo da magistratura, e acumulavam funções religiosas também, esses sacerdotes, porque eles formavam vários grupos, como, por exemplo, na história romana se fala dos colégios sacerdotais, os chamados augures, que liam os presságios, os ledores da sorte, os ledores do futuro, quem vai ganhar uma batalha, etc. Os augures trabalhavam nisso. E tinha também uma coisa muito interessante, o conjunto das vestais. As vestais eram dedicadas à deusa Vesta e que mantinham acesa a chama da cidade. A chama da cidade jamais poderia se apagar. Então, essas vestais, vamos falar um pouquinho delas, tinham essa função de manter acesa a chama da cidade. O chamado Pontifex Maximus era, na verdade, representado pelo próprio imperador. Falando das vestais, é muito curiosa essa questão da cultura religiosa romana, né? As vestais eram 6 sacerdotisas de Roma que eram dedicadas à deusa Vesta e ficavam no templo próprio dedicado a essa deusa. Era a deusa do fogo e deusa do lar. E elas tinham que manter sempre acesa a chama sagrada no templo, né, no Fórum Romano. Isso significava a sobrevivência e a estabilidade de Roma, significava, enfim, prosperidade. Essas vestais, vejam só que interessante, elas eram escolhidas desde crianças, entre os 6 e os 10 anos de idade, e serviam por 30 anos em sua dedicação religiosa. 10 anos iniciais no aprendizado, 10 anos em exercício das suas funções, e mais 10 anos em ensino às candidatas novatas que entravam. Por 30 anos, então, elas serviam, mas elas tinham que se dedicar de uma forma completa, porque elas tinham o voto rigoroso da castidade. Nenhuma delas poderia engravidar, ter filho, porque elas tinham que ficar os 30 anos dedicadas lá ao exercício da religião delas,
né, ao que era o culto delas. Então, esse voto de castidade era rigoroso, né? Poderia sofrer graves punições se elas deixassem, né, de cumprir o voto da castidade. E falando um pouquinho rapidamente sobre o Júpiter Máximo, que foi citado, é o deus supremo da mitologia romana e é o templo mais importante de Roma, dedicado a Júpiter Máximo, situado no alto do Monte Capitolino, numa das 7 colinas de Roma, chamada Área Capitolina, onde ocorriam assembleias diversas e onde se localizavam altares, santuários, estátuas e troféus dos deuses romanos. Então, dito isso, nós vamos continuar falando um pouco mais aqui sobre o nosso Tassiano, né? Em que ele fala que o Júpiter Máximo era o orientador invisível de todas as vitórias imperiais, né? Emmanuel nos ensinando aqui, que era o orientador, né, de todas as batalhas e, conquanto ainda jovem, guardava ideias próprias nesse sentido, né? O Tassiano, que acreditava no Júpiter Máximo, afirmando sempre que os romanos deveriam oferecer esse sacrifício, que era obrigatório, né? Então, o Evangelho é interessante o seguinte: era difícil que esse rapaz, com suas concepções religiosas muito arraigadas, muito radicais, quanto à importância do patriciado romano, quanto à glória dos exércitos romanos nas conquistas. Então, ele era um estudioso profundo, mas que se orgulhava daquela posição dos romanos importantes, os romanos dominadores, o patriciado, a força militar e assim por diante, e os deuses, né, mitológicos que ele adorava. O Evangelho chegou até a ser examinado por ele, assim, de passagem, em conversa com Vetúrio. Um exame muito superficial, né? Analisando com Vetúrio. Ele conversava muito com o pai adotivo, que o pai também era bastante culto, e não se dava bem com o irmão, porque o irmão estava, né, na vida lá das algazarras deles, e ele conversava com o pai adotivo sobre isso, e até mesmo com rapazes da sua idade. Mas parecia que, para ele, que o Evangelho era um amontoado de ensinamentos incompreensíveis, destinados a sombrear o mundo, caso vencessem na esfera da filosofia e da religião. Ele não entendia, né, os postulados propostos no Evangelho de Jesus. Perguntava agora, ele faz uns questionamentos que são curiosos, que tem até uma certa base de compreensão da nossa parte, a entendermos que ele, como jovem, valorizava, né, todas aquelas questões romanas estariam contra, né, os princípios que Jesus estava trazendo para todos nós. Então, essa anteposição, esse contraste, esses ensinos do Evangelho e os ensinos religiosos romanos era realmente muito evidente, não é isso? Então, ele perguntava a si mesmo por que motivo tantos homens e tantas mulheres caminhavam para o martírio como se a vida não fosse uma dádiva dos deuses, digna de espalhar aventura entre os mortais, e confrontava Apolo, o inspirador da fecundidade e da beleza, né, que é um dos deuses do panteão romano, inspirador da fecundidade e da beleza, com Jesus Cristo, o crucificado, admitindo no movimento cristão simples loucura coletiva que o poder governamental devia coibir. Então, comparando Jesus com os deuses romanos, ele achava que o cristianismo era um movimento de loucura coletiva. Poderia um patrício, agora fazendo uma série de elucubrações aqui, de raciocínios, que são muito interessantes. Poderia um patrício, pensava ele, amar um escravo como se fosse a si mesmo? Seria justo perdoar aos inimigos com pleno esquecimento da ofensa? Seria aconselhável dar sem retribuição alguma? Como conciliar a fraternidade geral com a defesa da elite romana? Um magistrado romano poderia ombrear-se com um africano analfabeto e categorizá-lo à conta de um irmão? São questionamentos que ele colocava. Por que processo rogar o favor celeste para os adversários? Como aceitar um programa de bondade para com todos?
quando os maus se multiplicavam em toda parte, exigindo as repressões da justiça contra os maus? A própria natureza não constituía por si um campo de batalha perene, em que as ovelhas eram ovelhas e os lobos não passavam de lobos? De que modo aguardar vitórias sociais e políticas sob a orientação de um Salvador que expirara na cruz? Os destinos da pátria estavam presididos por gênios tutelares que lhe conferiam a púrpura do poder. Por que desprezá-los em troca dos loucos que morriam miseravelmente nas prisões e nos circos? Aqui cabe a colocação de uma réplica em relação ao que ele colocou. Claro que os princípios da doutrina de Jesus, de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, de amar ao próximo como a si mesmo, do perdão incondicional, tudo isso ele tinha dificuldade realmente de aceitar. Mas ele estava muito enganado ao considerar que tantos homens e mulheres caminhavam para o martírio como se a vida não fosse uma dádiva dos deuses. Não, eles não caminhavam para o martírio por uma questão de aceitação própria ou então por uma ideia quase que suicida. Não, eles eram perseguidos, eles eram injustamente aprisionados e injustamente condenados. Agora, eles enfrentavam, a maioria deles, enfrentava com muita dignidade, com muita resignação, o sacrifício que estava sendo colocado para eles. Mas eles não buscavam espontaneamente a prisão, como possa pensar aqui do raciocínio. Agora, na pergunta final, por que desprezá-los em troca dos loucos que morriam miseravelmente nas prisões e nos circos, quer dizer, desprezar os gênios tutelares? Porque a religião romana não era de fé, era uma religião de rituais. A religião era comprada. Todos os sacrifícios tinham que ser pagos. Os sacerdotes dos templos recebiam, né, valores que, vamos dizer, representavam os tesouros dos templos das divindades romanas. O pobre o indivíduo pobre do Império Romano, né, os plebeus, os escravos libertos, as pessoas simples, não tinham recurso para ficar fazendo oferendas a tempo. Então, os patrícios eram valorizados porque eles bancavam a religião em termos financeiros. Então, isso tudo, e até a questão do culto à vaidade, né? Os grandes conquistadores, nossos exércitos, nossas legiões são vencedoras em todas as partes, o mar Mediterrâneo é o Mare Nostrum, nós dominamos tudo. Nossa vaidade romana, esse orgulho da posição, era difícil a pessoa confrontar isso com os ideais do Cristo. Porém, ele, ao dizer que eles morriam miseravelmente nas prisões e nos circos, não era por escolha deles de forma nenhuma. Alguns romanos se equivocavam em relação a isso. Eles eram aprisionados por determinação do Estado, porque se o Estado permitisse que eles tivessem o direito ao culto, eles não seriam perseguidos. E eles seriam pessoas úteis à sociedade romana, com certeza, se o culto fosse permitido, se houvesse liberdade religiosa. Mas, infelizmente, não era o que acontecia, e os romanos entendiam de uma forma tão estranha, como se a pessoa tivesse prazer em morrer no sacrifício. Absolutamente não se tratava disso. Tratava-se de perseguição religiosa, injustiça e condenação a uma morte brutal sem nenhuma base legal. Em muitas ocasiões, enquanto Cíntia, a mãe, admirava a conversação brilhante do filho, Vetúlio ponderava a diferença que separava os dois rapazes, criados sob os mesmos princípios, porém tão distanciados moralmente um do outro, lastimando a condição de inferioridade em que se colocava Galba, o filho da sua esperança. Num dia quente, ao crepúsculo, vamos encontrar os nossos conhecidos num amplo terraço em cordial aproximação. Cíntia, silenciosa, tecia delicado trabalho de lã, não longe de Helena, que se fazia acompanhada de Anacleta, governanta,
que o Pílio lhe escolhera entre antigos laços de parentela da primeira esposa. Então, estava nessa situação de família, que agora você vai dar continuidade ao estudo, então. Tem som. Sem som. Então, nós vamos falar agora do relacionamento, da amizade entre Anacleta e Helena, que era filha da Heliodora, que havia já falecido, e de Vetúrio. Então, pouco mais velha que a filha de Heliodora, Anacleta nascera em Cipro, era o nome antigo de Chipre, e desde cedo fora cambiada a Roma aos cuidados de Vetúrio, a pedido da genitora antes de falecer. Então, ela ficou sendo criada na casa, junto com a menina que crescia também. Chipre, a gente sabe que é uma ilha, né? É um país em forma de ilha, que é a capital Nicósia, que fica ao largo das costas da Síria e da Turquia, naquela região toda. A terceira ilha maior do Mediterrâneo. É uma ilha grande, que tinha muito conforto na ocasião. Ela é localizada no sul da Turquia, oeste da Síria e do Líbano, noroeste de Israel, ao norte do Egito e a leste da Grécia. Quer dizer, ela engloba toda aquela região ali, por isso muito conhecida. A menina, Anacleta, era órfã, e ela crescera sob a proteção de Cíntia, fazendo companhia à enteada, que era Helena, que lhe devotava profunda afeição. Transigente e bondosa, sabia acobertar todas as faltas de Helena, constituindo para ela não somente uma servidora leal, mas também um refúgio afetivo em todas as circunstâncias. Então, foram criadas juntas, elas desenvolveram uma grande amizade entre elas. E parecia que a família, naquele ponto, tinha alcançado, pelo menos aparentemente, uma tranquilidade. Estavam todos bem ali. Mas era mais ou menos isso. Porque, enquanto as duas moças conversavam, algo apreensivas, perto de Cíntia, que parecia exclusivamente interessada no trabalho do fio, em outro ângulo, Vetúrio e os rapazes entendiam-se animadamente. Então, ali, tinham 3 focos distintos. Tinha a mãe, que só estava ligando para o trabalho manual, tinha a conversa e o entendimento que vai se passar entre Helena e Anacleta, e o pai com os 2 rapazes. Apesar de criados, então, sob o mesmo teto e sob a mesma orientação, os rapazes, os jovens, todos 3 tinham uma personalidade diferente. Helena e Galba eram gêmeos, filhos de Opílio, né, Vetúrio, primo de Cíntia, e Heliodora, que é falecida no parto gemelar, e que foram uma segunda mãe para Cíntia, que já conhecia Cíntia antes dela se tornar a madrasta dos meninos. Cassiano era o filho de Quinto Varro, e Cíntia era cristão. O Quinto Varro era cristão, Quinto Varro, tido como morto em alto mar, que foi, na verdade, o seu túmulo, né? Em uma viagem de Roma a Cartago. Mas tal não se deu, foi uma coisa arrumada. Anacleta era uma pobre menina órfã, vinda de Chipre, era uma espécie de dama de companhia para Helena. E era muito boazinha, tranquila, acobertava até algumas atitudes não muito boas da Helena. Então, Helena, Galbo e Tassiano tinham mais ou menos a mesma idade, em torno de 17 anos. E Anacleta era um pouco mais velha. Olha que diferença de personalidade que existe entre eles, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 207, Kardec pergunta se os pais transmitem aos filhos quase sempre uma fala que quase sempre uma semelhança física. Transmite também a semelhança moral? E os espíritos respondem que não, porque são almas ou espíritos diferentes.
A semelhança física se dá porque o corpo, ele procede do corpo, mas o espírito não. De onde vêm, então, essas semelhanças morais que existem, às vezes, entre pais e filhos? Que são espíritos simpáticos, que são atraídos pela afinidade de suas inclinações, que pode haver essa semelhança moral. Se o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento, exerce, mas nós estamos vendo aí que o espírito do pai, no caso Vetúrio, não estava conseguindo exercer a influência que ele gostaria sobre o Galba. Ele não conseguia penetrar na ideia dele, tinha ideias muito diferentes, né? De onde vem, então, a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? Na verdade, aqui existia uma certa semelhança de atitude entre Helena e Galba. São espíritos simpáticos, que se aproximam pela similitude dos seus sentimentos e sentem felizes de estarem uns com os outros. Aí o Kardec faz uma pergunta interessante, a questão 217 do Livro dos Espíritos. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Não. O físico dele é parecido? Aí ele fala que o corpo é destruído, né, com a morte do corpo físico. E o novo corpo não tem relação nenhuma com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Nós sabemos que a maldade se vai ver através do perispírito. Ele fala, embora o corpo seja apenas matéria, ele é modelado pelas qualidades do espírito que lhe imprimem um certo caráter, principalmente no semblante, sendo, pois, com razão que se apontam os olhos como o espelho da alma, o que quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma do indivíduo. Não reflete as características do espírito, embora não seja ele necessariamente parecido com o espírito que havia encarnado anteriormente, né? Então, Kardec vai comentar essa resposta dizendo que, não obstante as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para as manifestações, inclusive o rosto, e mesmo no conjunto das maneiras, eles têm um cunho distintivo, não precisam ser iguais, mas, sobretudo no rosto, há uma certa semelhança do olhar, simplesmente no olhar. A palestra, então, naquela hora, versava sobre os problemas sociais, com visível entusiasmo de Tassiano, que ele se interessava por isso, e indisfarçável retraimento de Galba, que não se interessava pelo assunto. Ele diz ainda, concordo em que a luta iniciada há mais de 100 anos, eles estavam ali no ano 233, né? Estava falando da época do Cristo, comentava Opílio, terminará naturalmente pela vitória do patriciado. Ele falava, então Roma sempre vai ganhar. Tenho grande confiança em Alexandre, reconhecido como protótipo de prudência e justiça. Ele estava falando de Marco Aurélio Severo Alexandre, que foi um imperador romano de 222 a 235, e ele, Vetúrio, achava que ele daria, vamos dizer assim, uma situação de Roma se sobrepor àquela doutrina que estava há 200 anos tentando se implantar na região, que era o cristianismo. Mas no motim que aconteceu entre os soldados, o imperador invadiu numa determinada região e ele foi morto. Ele foi assassinado, ofereceu o pescoço para que o executassem e, na mesma ocasião, a mãe dele também foi morta. Ele quis salvar a mãe e não conseguiu. Então, o Alexandre, em que ele depositava confiança para vencer o cristianismo, já não estava entre eles. Mas, contudo, observou Tassiano, tocado de juvenil indignação, o imperador tem a família infestada de mulheres nazarenas. Pelo lado materno, está cercado de senhoras dementadas
que não se envergonham de receber instruções religiosas de vagabundos da Ásia, ele diz fortemente. A província, sobretudo a Frígia, que hoje é a Turquia, né? A morte de Ulpiano, ele diz, sem nenhuma providência disciplinar, lhe revela o caráter enfermiço. Então, ele falou, o imperador é fraco e indeciso. Pode ser um padrão de virtudes individuais, mas não mostra aptidão para comandar a nossa vida política. Ou seja, estava deixando a coisa correr mais ou menos livre e não era isso que ele esperava. E ele, Tassiano. Ulpiano era chamado Eneu Domício Ulpiano. Era um jurista romano famoso que viveu entre 150 e 223. A sua obra influenciou profundamente a evolução dos direitos romano e bizantino. Nós sabemos da importância do direito romano até hoje, influenciando o direito mundial. Ele era oriundo de uma boa família de cidadãos romanos. Ele foi o primeiro assessor de um prefeito durante o governo de Caracalla. Depois do assassinato de Caracalla, o sucessor dele passou a perseguir Ulpiano. A gente sabe que o Caracalla foi assassinado. E o sucessor dele, que era Heliogábalo, ele passou a perseguir Ulpiano, que era um nome famoso, não é? E muito importante, né, como jurista em Roma. Ulpiano foi morto também por um escravo liberto sob o olhar de Alexandre, no final de 223. Não tem nada a ver com Alexandre o Grande, tá? Esse Alexandre que era imperador de Roma. Aí ele sorriu, algo sarcástico, e falou: quando a cabeça é frágil, não vale o corpo forte. Né? Nem o corpo e nem o poder. Né? Ele foi assassinado também, o Alexandre. É provável que a razão esteja contigo, tornou o Opírio bem-humorado. Entretanto, hás de convir que o governo não dorme. Não temos tido espetáculos punitivos, mas a perseguição metódica vem sendo levada a efeito em moldes legais. Ele falou, não tem aquela perseguição imensa, que elas se alternavam, períodos de perseguição com períodos mais tranquilos, mas ela continuava sendo levada a efeito para destruir a cristandade. A morte de Calisto, por exemplo. Aí ele vai falar de Calisto. Quem era Calisto? Calisto tinha uma origem humilde, uma condição de um escravo negro. Ele chegou a ser papa entre 217 e 222. Era um escravo cristão, né? E tornou-se depois até santo. Foi eleito 16º papa da igreja. Morreu como mártir, vítima de uma rebelião popular também, durante o período de perseguição dos cristãos no Império Romano. Também ele foi um mártir, esse Calisto. Aí ele fala que a morte de Calisto é um exemplo de que a perseguição continuava. Que ele podia ficar tranquilo, que o Império não estava dormindo à sombra da cristandade. Aí ele fala, mas quem era Calisto se não um escravo fora da lei? Realmente, concordou Vetúrio, não podemos comparar um servidor de Carpóforo aos magistrados do Império. Estão falando da diferença, né, de poder, do significado social entre um e outro. Ele fala, Carpóforo, Exanto, Cássio, Severino, Secundo e Licínio, todos faleceram em torno de 295 depois de Cristo, aproximadamente. Eles eram soldados cristãos, que, segundo a tradição, eles foram martirizados durante o reinado de Maximiano. Apenas Carpóforo era frequentemente venerado junto com Fidélis como santos que eram soldados santos. Então, eles tinham entre os cristãos um reconhecimento muito grande. Mas ele fala assim, um servidor de Carpóforo, como era o Calisto, como que ele ia se comparar aos magistrados do Império, que tinham muito mais valor? Quer dizer, desconsiderando, né, os cristãos. Mas ele fala, a perda de Ulpiano é irreparável. Irreparável, porque ele era muito importante na magistratura toda de Roma.
Ah, mas aí o jovem falou: que temos nós com a vida alheia? O Galba falou: nunca hesitarei entre um copo de vinho e uma discussão filosófica. Quer dizer, ele tinha escolha dele, era a vida mundana, não é? Que nos adianta saber se o Olimpo está cheio de divindades ou se um louco morreu na cruz há 200 anos? Ele não quer saber nem do Olimpo, que era venerado pelo irmão, né? O meio-irmão dele, digamos assim. Foram criados juntos, etc. Ele não queria saber nem do Olimpo com as suas divindades, o seu politeísmo, e nem de Jesus, que morreu na cruz há 200 anos. Aí nós sabemos que na mitologia grega, o Monte Olimpo é a morada dos deuses, 12 principais deuses. E ele não se afinizava com nenhum deles. Só vou citar a título de curiosidade, que o deus romano Júpiter correspondia a Zeus, na Grécia. Juno correspondia a Hera. Netuno a Poseidon. Marte, na romano, a Ares, na Grécia. Vênus a Afrodite. Minerva a Atena. Apolo era o mesmo nome nos dois, como duas divindades. Diana era Artemis. Ceres era Deméter. Vulcano era Hefesto. Mercúrio era Hermes. E Baco era Dionísio. Que havia uma perfeita, vamos dizer assim, equivalência entre os deuses romanos e os deuses gregos. Conforme o Kleber disse, a cultura romana era venerada, a cultura grega era venerada pelos romanos. A língua, a beleza da cultura, de um modo geral, das cidades, né? Das construções, de tudo. A Grécia foi o nosso berço de tudo. Mas aí Vetúrio chamou a atenção do Galba. Não te expresses assim, meu filho, disse Vetúrio preocupado. Não podemos esquecer os destinos do povo e da pátria em que nascemos. Quer dizer, nós somos responsáveis também por tudo que acontece aqui. E o moço gargalhou irreverente e, tocando os ombros de Tassiano, perguntou: que farias, mano, se a coroa do imperador te buscasse a cabeça? Aí ele, né, ele fez uma pergunta muito, assim, sutil, mas irônica, e também querendo saber, e daí, se você estivesse lá, o que você iria fazer? O rapaz percebeu o sarcasmo da interpelação, mas respondeu firme: se me fosse confiada qualquer tarefa administrativa, eu não somente exterminaria o cristianismo, aniquilando-lhe os prosélitos, mas também todos os cidadãos relaxados e viciosos de que as nossas tradições se envergonham. Os prosélitos a gente pode ter como sinônimo daqueles que buscaram um outro tipo de crença política, religiosa, no caso religiosa. Aqueles que saíram, por exemplo, é o romano que se cristianizou. Galba corou, buscando o olhar paterno como pedindo reprovação para o filho de Cíntia. Mas não foi isso que ele encontrou. E notando a firmeza com que Opílio, em silêncio, o censurava, ele, seu verdadeiro filho. Ele pronunciou algumas interjeições desrespeitosas e afastou-se. Aquele ambiente não agradava a Galba. Aí nós nos lembramos da questão 216 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o seguinte: o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das existências anteriores? Por que nós nos lembramos disso? A gente se recorda de quando Quinto Varro foi pedir a Cláudio, né, que era um espírito superior a ele, para que interferisse junto a quem de direito, para que ele pudesse reencarnar como pai do Tassiano, que naquela época estava encarnado e se chamava Tassiano, e perseguia os cristãos. Ele perseguia. Ele ficava satisfeito com aquelas lutas e com as mortes que se faziam, né, com todos aqueles tipos aquele tipo de mortandade que o cristão, e sacrifício a que eles eram submetidos, e ele reencarnou com a mesma posição. Então, os espíritos falam com Kardec
que isso pode acontecer. Você conservar nessa existência um caráter moral que você tinha na outra. Mas ao melhorar-se, você pode se modificar também. A posição social também pode não ser a mesma. E você vir, por exemplo, se num determinado ponto você era um indivíduo de uma casta, digamos, superior, ele pode vir como um escravo. Lembra disso? Aconteceu quando o Públio era um senador romano há 2000 anos, e ele voltou como escravo Nestório 50 anos depois. Então mudam as ideias, não é? Então o espírito, sendo mesmo em diversas encarnações, as manifestações podem ter alguma semelhança, mas a tendência é que ele, melhorando, vá se modificar também o seu caráter. Nós vamos lembrar, então, o Tassiano era isso, ele era um indivíduo que o pai queria interceder para que ele, Quinto Varro, reencarnasse, embora ele não houvesse necessidade de acontecer isso, mas para que o filho, ele falou, eu gostaria de entregar o meu filho às mãos de Cristo, que ele fosse levado ao cristianismo. Mas, então, não era isso que estava acontecendo. O Cláudio mesmo avisou a ele, não acredito que Tassiano esteja preparado para isso, não. Eu vi alguns dias ele no templo de Vesta, chefiando uma larga legião de inimigos da luz. Não me pareceu inclinado a qualquer serviço do evangelho. Vagueia nos santuários das divindades olímpicas, promovendo arruaças contra o cristianismo nascente, e ainda se compraz nos festins dos circos, encontrando incentivo e alegria nas efusões de sangue. Quer dizer, ele não estava preparado para reencarnar como um cristão. Não como um cristão. Mas aí Quinto Varro insistiu tanto que ele falou, vou te conceder 20 lustros, ou seja, 100 anos, para que isso se dê. Você vai reencarnar junto a ele e trabalhar junto a ele para que você possa, com seus recursos, fazê-lo melhorar. Ele falou que aceitava qualquer prova, o Quinto Varro, para que ele melhorar a situação do filho. Então, a gente rememorando esse diálogo agora, nós vemos que o Tassiano reencarnado, ele tinha as mesmas ideias anticristãs. E seu pai, que ansiava ser o seu orientador no caminho do evangelho, agora está bem longe dali, tido até como morto por ele próprio, né? Então, a essa altura, Helena e Anacleta retiraram-se de rosto sombrio em direção ao jardim. Então, vamos ver o que acontecia no íntimo das duas. Reparando que a jovem enxugava lágrimas, a jovem Helena, Tassiano esqueceu-se dos problemas sociais que lhe escaldavam a cabeça e indagou do pai adotivo sobre as razões de semelhante transformação da irmã. Habitualmente despreocupada, né, alegre, sendo então informado de que o jovem Emiliano Secundino, de quem a moça se aproximara com grande esperança de ligação afetiva, fora assassinado em Nicomédia, segundo notícias que chegaram por um correio horas antes. Então, que ela estava muito triste, porque na Nicomédia, que era uma antiga cidade-estado grega também, onde hoje se situa a Turquia, ele havia sido assassinado. E Tassiano comoveu-se. Ele conhecia o rapaz, admirava-lhe a inteligência, como quem se valia na hora azada para um entendimento difícil. Vetúrio abeirou-se do enteado, com visível emoção, e falou-lhe em voz baixa. Meu filho, os anos ensinam-nos, pouco a pouco, a necessidade de refletir. Gostaria de ter em Galba um continuador seguro do meu trabalho. Entretanto, sabes que teu irmão até agora não se decidiu pela responsabilidade. Era um jovem irresponsável, né? Apesar da verde juventude, é jogador e rixento contumaz, brigão. Tendo estudado com sua mãe os problemas de nossa família, admito que precisamos de tua cooperação nas Gálias. A Gália era uma região habitada pelas tribos, né, celta, aquitanas. Ela compreendia parte da França,
Bélgica, Países Baixos, grande parte da Suíça, norte da Itália e parte da Alemanha também. Era uma grande região ali, dominada, então, por Roma. Aí ele fala, nós temos lá propriedades que são importantes e numerosas. Possuímos em Viena um amigo prestimoso na pessoa de Lamprídio Treboniano, mas Lamprídio morreu há algum tempo. Alese Pontimiana, nossos fiéis servidores em Lyon, estão velhos e fatigados e perguntam incessantemente por ti e aguardam-te a presença a fim de que sejas ali o meu representante legal. Então, o que ele está falando? Está falando que precisa da presença do Tassiano na Gália. Precisa dele lá. Ele fala de Viena. Essa Viena não é a Viena capital da Áustria, nós já falamos sobre isso. É uma região perto a 32 quilômetros de Lyon. E Lyon, também já conhecido, né, como Lugdunum, do francês, daquela circunstância, ela é a terceira maior cidade da França e que tem uma grande ainda a recordação dos templos de Roma naquela localidade. Opílio fez um ligeiro intervalo, verificando o efeito de suas palavras, o que aquilo tinha causado no Tassiano. Concordarias em seguir ao encontro de preservação do nosso patrimônio provincial? Nossa residência lionesa, a meu ver, é mais confortável até que o nosso domicílio de Roma, e a cidade desfruta a estima das famílias mais representativas de nossa nobreza. Estou convencido de que farás valiosas relações e encontrarás grande estímulo no trabalho. Nossas terras produzem regularmente, mas não devemos relegá-las ao abandono. Ele está falando que aquela região era muito, tinha muito prestígio, e muita gente que tinha, da parte da nobreza mesmo, ali se dirigia para ficar. Era uma região muito bonita, que tinha muita produção, inclusive. Aí o rapaz mostrou-se satisfeito e observou. Várias vezes minha mãe me tem falado sobre essa transferência. Estou pronto a obedecer. O senhor é meu pai. Ele era um indivíduo obediente, realmente, à mãe e ao pai, aquele muito considerável. Então, a gente recorda que o plano de Vietúrio vem de muito tempo antes. Muito tempo. Ele se desenhava desde o início dessa narrativa, quando ele tentando fazer com que Cíntia abandonasse o marido Varro para viver com ele, que era primo dela, ele disse lá no capítulo 2, quando ele falou, deixe o Varro, ele não serve para você. Aí a Cíntia falou, mas o que vai ser feito de Tassiano? Se atingíssemos uma solução favorável, quer dizer, se eu abandonasse o quinto Varro para viver com você. Aí, olha só o que ele pensava, o Vietúrio. Ora, ele pensava como um homem que não estava acostumado a ter obstáculos. Falou assim, meus filhinhos estão na idade do teu. Quer dizer, Galba e Helena, naquela época, com 1 ano e pouco. Cresceria ao lado de Helena e Galba na melhor ambientação. Não podemos esquecer, igualmente, que a minha herdade em Lyon necessita de alguém. Já pensava naquela época, 16 anos antes, no que poderia acontecer agora. Alessio e Pontimiana, meus administradores, então sempre reclama a presença de pelo menos um de nossos familiares. Dentro de alguns anos, esse pequenino Tassiano poderia transferir-se para a Gália e assumir em nossa propriedade a posição que lhe compete. Ele viria a Roma tanto quanto desejasse e desenvolveria personalidade num ambiente diverso, sem qualquer ligação com a influência paterna. Ele queria afastar o menino, na época certa, de Quinto Varro, que a essa época ele não tinha morrido ainda. Né? Não tinha morrido ainda. E a gente vê, afinal, o que estava acontecendo? Quinto Varro se submeteu espontaneamente a uma reencarnação de que não necessitava para auxiliar a evolução moral do filho, Tassiano. E agora ele corria o risco de separar-se dele logo na primeira infância. E foi o que aconteceu. É um período crucial para estreitarem-se
os laços pai e filho, né? Influenciar positivamente na educação do menino. E foi o que aconteceu. Essa separação houve, Tassiano agora era anticristão de novo, iria se deslocar para Lyon. Mas quem está em Lyon? Com um cristão atuante, Quinto Varro, o pai dele, que ele julga morto. Ele está em Lyon. Será que eles vão se reencontrar lá? Vamos ver na próxima evolução da história o que vai acontecer com os dois. E aqui nós terminamos o capítulo de hoje. Então, muito bom. Agradeço a Dilceia, né, pelo estudo, pela pesquisa feita, nós sempre estamos aprendendo muito com as obras de Emmanuel, né, pelos ensinamentos de história que ele traz. E essa situação, como a Dilceia disse, ela já começa a ter um encaminhamento aí, porque o Tassiano agora vai para Lyon. E aí nós convidamos os nossos irmãos para que possam, né, continuar acompanhando esses estudos, né, nosso próximo estudo, para saber a destinação do Tassiano aí. Agradeço aí o carinho e a atenção de todos e vou pedir a Dilceia que possa encerrar os estudos para nós, né, com uma prece. Agradecendo a Jesus, mestre, amigo, irmão maior, pela oportunidade que temos de analisarmos esse belo livro, esse belo romance à luz do seu Evangelho, colocando sempre em todas as situações que envolvem os nossos personagens a possibilidade de eles refletindo na experiência que viveram, nas informações que foram trazidas através do Evangelho, que eles possam também se tornar cristãos e trabalhar pela difusão dessa doutrina naquele meio que ainda estava tão conturbado e que havia tantos mártires ainda morrendo em nome do Senhor. E assim sendo, para que nós possamos ser sempre fiéis seguidores da sua doutrina e merecermos o título de sermos esses seguidores, como foram aqueles primeiros mártires, nós pedimos que Jesus continue conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, muita paz.